Um filho ingrato manda a mãe para um asilo e vende sua casa. Só que não esperava o que descobriu. Impressionante! Até onde pode chegar a ambição humana? Esta história que vou contar hoje parece tirada de um romance, mas infelizmente é mais comum do que imaginamos. Marcelo Silveira, um bem-sucedido executivo de marketing, construiu sua carreira passando por cima de todos que cruzavam seu caminho, inclusive sua própria mãe, Dona Teresa, uma adorável senhora de 68 anos que dedicou sua vida inteira a criá-lo depois que seu pai faleceu, quando ele tinha apenas 12 anos. Tudo começou quando Dona Teresa sofreu uma pequena queda em casa. Nada grave, apenas um tropeço que resultou em uma leve torção no tornozelo. Mas para Marcelo, isso foi a desculpa perfeita. "Mãe, você não pode mais morar sozinha", disse ele com falsa preocupação, enquanto mostrava folhetos do Recanto da Paz, um asilo de idosos nos arredores da cidade. "Lá você terá todos os cuidados necessários", insistiu, escondendo suas verdadeiras intenções. O que Dona Teresa não sabia é que seu filho já havia contatado 3 imobiliárias para avaliar a casa da família, uma bela construção em estilo colonial, localizada no centro histórico da cidade, em um bairro que se valorizou enormemente nos últimos anos. "Com o dinheiro da venda, vou poder comprar aquele apartamento de luxo na orla e o carro esportivo que sempre sonhei", pensava Marcelo enquanto calculava mentalmente os lucros que obteria. Dona Teresa resistiu no início. "Filho, esta casa guarda todas as minhas lembranças. Aqui vivi com seu pai, aqui criamos você." Mas Marcelo insistiu, manipulando-a emocionalmente, até que finalmente ela concordou com o coração partido em se mudar temporariamente para o asilo. No dia em que a deixou lá, prometeu visitá-la frequentemente e garantiu que seria apenas até sua completa recuperação. Promessas vazias que Dona Teresa, no fundo do seu coração, sabia que não seriam cumpridas. Apenas uma semana depois de internar sua mãe, Marcelo já havia assinado um contrato de compra e venda com um importante empresário que ofereceu uma quantia astronômica pela propriedade, muito mais do que inicialmente havia calculado. O único problema era que precisava da assinatura de sua mãe, já que a casa estava em nome dela. "Uma mera formalidade", pensou. "Mamãe nunca me negou nada." Enquanto Marcelo dirigia até o asilo com os documentos de venda em sua pasta de couro, não podia imaginar que naquele dia sua vida mudaria para sempre. Não fazia ideia do segredo que aquela casa guardava e que estava prestes a descobrir. Um segredo que evidenciaria não apenas sua ganância, mas também sua completa ignorância sobre quem realmente era sua mãe. Esta história vai fazer você refletir sobre como tratamos nossos idosos e sobre as consequências da ganância e da ingratidão. Se você conhece casos semelhantes ou tem algo para compartilhar sobre este tema, deixe nos comentários. E se quiser descobrir que segredo a casa de Dona Teresa guardava e como isso mudou a vida de seu filho ingrato, continue assistindo este vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para mais histórias como esta. O Recanto da Paz não era o pior asilo da cidade, mas também não era o lugar acolhedor que Marcelo havia descrito à sua mãe. As paredes de cor verde claro, o cheiro persistente de desinfetante e a rotina rígida faziam com que parecesse mais um hospital do que um lar. Dona Teresa dividia o quarto com outra idosa, Dona Sônia, uma mulher calada que passava a maior parte do dia olhando pela janela. Nas primeiras noites, Dona Teresa chorou em silêncio, sentindo falta de sua casa, suas coisas, sua independência. Quando Marcelo chegou ao asilo naquela quarta-feira à tarde, surpreendeu-se ao não encontrar sua mãe no quarto. "A senhora Teresa está na sala de atividades", informou uma enfermeira com um sorriso gentil. "É nossa estrela do momento." Marcelo franziu a testa confuso. Sua mãe, uma simples dona de casa aposentada, era a estrela de algo? Ao entrar na sala de atividades, a cena que encontrou o deixou momentaneamente sem palavras. Um grupo de idosos estava sentado em círculo, ouvindo atentamente enquanto Dona Teresa, em pé no centro, narrava uma história com paixão e gestos expressivos.
Seu rosto, habitualmente cansado, estava iluminado por uma energia que Marcelo não se lembrava de ter visto em anos. E assim foi como o jovem príncipe descobriu que o verdadeiro tesouro não estava no baú de ouro, mas nas lições que havia aprendido durante sua jornada, concluiu Dona Teresa, provocando um aplauso entusiasmado de sua plateia. Uma senhora idosa secava lágrimas de emoção, enquanto um senhor com bengala batia no chão em sinal de aprovação. "Mãe!" chamou Marcelo, desconcertado. Dona Teresa virou-se e, por um instante, uma sombra cruzou seu rosto, como se a realidade a tivesse alcançado novamente. "Marcelo, que surpresa, filho! Não esperava você hoje." Os residentes olharam para o recém-chegado com curiosidade, alguns com certa desconfiança, como se ele tivesse interrompido um momento especial. "O que você estava fazendo?" perguntou Marcelo enquanto conduzia sua mãe para um canto mais reservado. Dona Teresa deu de ombros com modéstia. "Só contando uma história, filho, para passar o tempo." Mas a enfermeira que o seguia interveio com entusiasmo. "Sua mãe é uma contadora de histórias extraordinária. Seus contos são fascinantes, tem todos encantados. Alguns até parecem livros publicados de verdade." Marcelo olhou para sua mãe com renovada curiosidade. Em todos os seus anos de vida, nunca a tinha visto contar histórias para ninguém, exceto para ele quando era pequeno. E certamente nunca a tinha visto como o centro das atenções de um grupo. "Não sabia que você tinha esse talento, mãe", comentou, tentando lembrar quando foi a última vez que realmente prestou atenção ao que sua mãe fazia ou dizia. "Existem muitas coisas que você não sabe sobre mim, filho", respondeu Dona Teresa com um sorriso enigmático. "A vida é longa e cheia de surpresas." Algo em seu tom fez com que Marcelo se sentisse desconfortável, como se sua mãe soubesse exatamente por que ele tinha vindo naquele dia. Pigarreando, tentou retomar o controle da situação. "Mãe, preciso falar com você sobre algo importante, em particular, se possível." A enfermeira os conduziu a uma pequena sala de visitas com janelas que davam para o jardim. Enquanto caminhavam, Marcelo notou que vários residentes cumprimentavam sua mãe com afeto e respeito. "Você ficou popular", observou, não sem certa ironia. Dona Teresa sorriu. "As pessoas precisam de histórias, Marcelo, especialmente em lugares como este, onde os dias podem parecer muito longos." Uma vez sozinhos, Marcelo tirou os documentos de sua pasta e os colocou sobre a mesa com um gesto que tentava ser casual. "Mãe, estive pensando na sua situação e acho que o melhor será vender a casa. Não faz sentido mantê-la vazia e o dinheiro vai ajudar a garantir seu futuro." As palavras soavam ensaiadas, desprovidas de sinceridade. Dona Teresa observou os papéis sem tocá-los, como se fossem algo perigoso. "Meu futuro?" perguntou com voz tranquila. "Ou o seu, Marcelo?" A pergunta direta desestabilizou Marcelo, que não esperava resistência. Estava acostumado a que sua mãe cedesse aos seus desejos, a que priorizasse sempre sua felicidade acima de tudo. "Claro que estou pensando em você, mãe", respondeu, forçando um sorriso. "A casa é grande demais para uma pessoa só, precisa de manutenção constante. Aqui você está bem cuidada, e com o dinheiro da venda, poderíamos até melhorar sua estadia, talvez um quarto individual." As desculpas fluíam com a facilidade que vem da prática. Dona Teresa o encarou fixamente, como se estivesse vendo através dele até o fundo de suas verdadeiras intenções. Finalmente, suspirou. "Antes de assinar qualquer coisa, preciso que você me leve para casa", disse com firmeza. "Há algo que devo mostrar a você, algo que você precisa saber antes de tomar essa decisão." Marcelo ficou impaciente. Tinha uma reunião importante naquela tarde, e o comprador o pressionava para fechar o negócio o quanto antes. "Mãe, não há tempo para isso agora. Podemos ir outro dia se você quiser, mas hoje preciso da sua assinatura." Tentou entregar-lhe uma caneta, mas Dona Teresa negou com a cabeça. "Não assinarei nada até que você veja o que tenho para mostrar", insistiu. Havia em sua voz uma determinação que Marcelo não se lembrava. "Além disso", acrescentou com um pequeno sorriso, "o médico me deu alta. Meu tornozelo está perfeito e, segundo ele, não há razão médica para que eu permaneça aqui." Marcelo olhou para ela surpreso. "Alta?"
Por que não me disse isso? Dona Teresa sustentou seu olhar. Tentei, filho. Te liguei várias vezes esta semana, mas você estava sempre ocupado ou em reuniões. Sua secretária anotava os recados, mas você nunca retornou minhas ligações. A verdade dessas palavras fez com que Marcelo sentisse uma pontada de culpa que rapidamente tentou ignorar. Bem, cedeu finalmente. Levarei você para casa amanhã e veremos isso tão importante que quer me mostrar, mas depois conversaremos seriamente sobre a venda. Dona Teresa assentiu, aparentemente satisfeita com o acordo. Quando Marcelo estava prestes a sair, um dos residentes, um homem idoso de aparência distinta, aproximou-se deles. Você é o filho da Teresa? Perguntou com interesse. Marcelo assentiu, confuso. Sou o professor Mendes, aposentado de literatura na universidade. Devo dizer que sua mãe tem um dom extraordinário. Suas histórias, há algo nelas que me parece familiar, como se eu as tivesse lido antes. Olhou para Dona Teresa com admiração. É quase como se ela fosse, mas interrompeu-se, como se temesse ter falado demais. Dona Teresa interveio rapidamente. O professor Mendes é muito gentil, sempre exagerando meus pequenos contos, disse, minimizando a importância. Vamos, Marcelo, vou acompanhá-lo até a porta. Enquanto caminhavam, Marcelo não pôde evitar sentir que algo estranho estava acontecendo, que havia conversas e significados que lhe escapavam. A sensação desconfortável o acompanhou durante todo o caminho de volta ao seu escritório, onde tentou sem sucesso se concentrar nas pendências do dia. Naquela noite, inquieto e curioso, fez algo que não fazia há anos. Buscou informações sobre sua mãe na internet. Para sua surpresa, não encontrou nada. O que você esperava? Disse a si mesmo. É apenas uma dona de casa aposentada. No entanto, as palavras do professor Mendes continuavam ecoando em sua mente, como se eu as tivesse lido antes. Na manhã seguinte, Marcelo dirigiu até o asilo de idosos com uma mistura de impaciência e curiosidade. Tinha dormido mal, perseguido por sonhos estranhos nos quais sua mãe lia histórias para ele de um livro sem páginas. Quando chegou, encontrou Dona Teresa esperando na entrada, vestida com roupas elegantes que nunca tinha visto antes, uma pequena bolsa na mão e uma expressão serena no rosto. Você está diferente, comentou Marcelo enquanto a ajudava a entrar no carro, notando que sua mãe se movia sem dificuldade alguma, sem vestígios da suposta fragilidade que havia justificado sua internação no asilo. Dona Teresa sorriu. Me sinto eu mesma novamente, respondeu simplesmente. O trajeto até a casa da família transcorreu em um silêncio carregado de tensão. Marcelo tentou várias vezes retomar o tema da venda, mas Dona Teresa desviava habilmente a conversa, apontando para lugares por onde passavam ou perguntando sobre seu trabalho. Quando finalmente chegaram, Marcelo notou que sua mãe continha a respiração ao ver a fachada da velha casa colonial. Lar, murmurou ela com emoção contida. Marcelo sentiu-se desconfortável. Para ele, aquela casa era apenas um ativo, um meio para conseguir o que desejava. Havia esquecido completamente o que significava para sua mãe. Ao entrar, o aroma familiar os envolveu. Uma mistura de madeira antiga, livros e o perfume suave que Dona Teresa sempre usava. Tudo estava exatamente como tinham deixado semanas atrás, embora uma fina camada de poeira cobrisse os móveis. Me siga, indicou Dona Teresa, dirigindo-se para o fundo da casa. Marcelo a seguiu, cada vez mais intrigado. Sua mãe parou diante de uma porta que sempre permanecera trancada. O escritório do papai, pensou Marcelo, lembrando como, quando criança, era proibido de entrar ali. Mesmo após a morte de seu pai, aquele cômodo permanecera como um santuário intocável. Dona Teresa tirou uma pequena chave de sua bolsa e abriu a porta. Depois de você, indicou ao filho. Marcelo entrou e ficou paralisado diante do que viu. Não era o escritório empoeirado que esperava encontrar. O cômodo havia sido transformado em uma espécie de biblioteca-museu. As paredes estavam cobertas de estantes repletas de livros, todos com o mesmo design de capa em diferentes cores. No centro, havia uma escrivaninha antiga com uma máquina de escrever, pilhas organizadas de papéis e fotografias emolduradas. O que é tudo isso? Perguntou Marcelo, completamente atônito. Dona Teresa entrou atrás dele e fechou a porta.
É minha vida, filho. A parte da minha vida que você nunca conheceu. Aproximou-se das estantes e pegou um dos livros. Mariana Luz, leu Marcelo na capa. Contos do Amanhecer. Olhou para sua mãe sem entender. Quem é Mariana Luz? Dona Teresa respirou fundo, como se preparando-se para uma confissão longamente adiada. Eu sou Mariana Luz, revelou finalmente. É meu pseudônimo literário. Todos estes livros foram escritos por mim. Marcelo olhou novamente para as estantes, contando mentalmente. Havia pelo menos 50 ou 60 volumes diferentes. Impossível, murmurou. Você é dona de casa, mãe. Sempre foi. Dona Teresa negou com a cabeça, um sorriso triste em seus lábios. Essa é a história que contava para todo mundo, a que seu pai preferia. Mas, na verdade, fui escritora a vida toda. Pegou outro livro da estante e o entregou a Marcelo. O título era O Príncipe e o Tesouro Escondido. Marcelo o reconheceu imediatamente como a história que sua mãe estava contando no asilo no dia anterior. Abriu-o e começou a ler o primeiro parágrafo. As palavras despertaram nele um eco distante, uma sensação de familiaridade. Você lia estas histórias para mim quando eu era pequeno, lembrou de repente. Sim, confirmou Dona Teresa. Eram minhas histórias, minhas criações, mas sempre dizia a você que eram contos de outros autores. Aproximou-se da escrivaninha e acariciou a máquina de escrever com carinho. Escrevia à noite, quando você e seu pai dormiam. No início, publicava em revistas literárias sob pseudônimo. Depois veio meu primeiro livro, e depois outro, e mais outro. Marcelo sentou-se em uma cadeira, atordoado pela revelação. Mas, por que o segredo? Porque nunca me contou. Dona Teresa suspirou, sentando-se à sua frente. Seu pai não aprovava minha carreira. Para ele, uma mulher devia dedicar-se exclusivamente ao seu lar e família. Quando nos casamos, me fez prometer que deixaria de escrever. Tentei, de verdade que tentei, mas não consegui. A escrita era como respirar para mim. Então chegamos a um acordo, continuou. Eu poderia continuar escrevendo desde que ninguém soubesse, que usasse um pseudônimo e que nunca negligenciasse minhas obrigações como esposa e mãe. A amargura com que pronunciou a palavra obrigações revelou a Marcelo o quanto esse compromisso havia sido doloroso para ela. Depois que seu pai faleceu, eu poderia ter revelado minha identidade, mas àquela altura, Mariana Luz já era um nome reconhecido no mundo literário. E você estava em plena adolescência, tentando encontrar seu lugar no mundo. Não queria confundi-lo ainda mais. Levantou-se e aproximou-se de um pequeno armário do qual tirou uma pasta. Além disso, havia outras razões para manter o segredo. A pasta continha extratos bancários, contratos editoriais e recortes de jornal. Marcelo os examinou com olhos de advogado, acostumado a avaliar documentos, e o que viu o deixou sem fôlego. Os valores eram astronômicos. Mariana Luz não era apenas uma escritora, era uma autora de best-sellers internacionais, com traduções para mais de 20 idiomas e direitos cinematográficos vendidos para importantes estúdios. Todo esse dinheiro, murmurou Marcelo, sentindo que o chão se movia sob seus pés. Dona Teresa assentiu. Vivi modestamente porque assim preferia, mas nunca nos faltou nada. Sua educação nas melhores escolas, a universidade particular, até mesmo o capital inicial para sua empresa, tudo veio dos meus livros. Marcelo lembrou de repente como misteriosamente sempre havia dinheiro disponível para o que precisava, apesar de, segundo acreditava, viverem da modesta pensão de seu pai. Por que nunca me contou? Perguntou novamente, desta vez com um tom acusatório. Não confiava em mim? Dona Teresa o olhou com tristeza. No início, você era pequeno demais para guardar um segredo tão importante. Depois, quando cresceu, comecei a notar como você mudava. Tornou-se mais ambicioso, mais preocupado com aparências e status. Temi que, se soubesse a verdade, quisesse aproveitar meu nome ou meu dinheiro para seus próprios fins. As palavras atingiram Marcelo como um tapa. Quis protestar, defender-se, mas no fundo sabia que sua mãe tinha razão. Não estava agora mesmo tentando vender a casa dela pelas suas costas? Não a havia internado em um asilo com a primeira desculpa que encontrou?
E agora, continuou Dona Teresa, tirando um último documento da pasta, isto é o que eu queria mostrar antes que você vendesse a casa. Era um contrato recente com uma produtora de cinema internacional. Vão adaptar minha saga Contos do Amanhecer para uma série de filmes. O contrato foi assinado há 1 mês, logo antes da minha queda. E uma das cláusulas especifica que a casa da família, que inspirou muitas das minhas histórias, deve ser preservada como está para servir como locação de filmagem e, eventualmente, transformar-se em um museu dedicado à minha obra. Marcelo olhou para o contrato, depois para sua mãe, em seguida para os livros nas estantes. Todo o seu plano desmoronava diante de seus olhos. Mas, curiosamente, não sentiu a raiva ou frustração que teria esperado, e sim uma estranha mistura de assombro e vergonha. Então agora você entende por que não posso assinar esses papéis de venda, concluiu Dona Teresa com voz suave, mas firme. Esta casa não é apenas um imóvel, é parte do meu legado literário, e em breve todo mundo saberá que Teresa Silveira e Mariana Luz são a mesma pessoa. Marcelo permaneceu em silêncio durante o que pareceu uma eternidade, tentando assimilar tudo o que acabava de descobrir. Sua mente de advogado buscava instintivamente alguma saída, alguma forma de salvar seus planos, mas seu coração começava a compreender a magnitude de seu erro. "Por que agora?", perguntou finalmente. Depois de tantos anos ocultando sua identidade, por que decidiu revelá-la justamente agora? Dona Teresa aproximou-se da janela e olhou para o jardim, onde as roseiras que ela mesma havia plantado começavam a florescer novamente. "A vida é mais curta do que imaginamos, filho. Minha queda foi um lembrete da minha própria mortalidade. E percebi que não queria partir deste mundo sem que as pessoas soubessem quem eu realmente era, sem que você soubesse quem era sua mãe." Voltou-se para ele com um olhar sereno. "Além disso, recebi propostas para escrever minha autobiografia. É hora de contar minha própria história." Marcelo lembrou-se de repente de algo que o havia intrigado. O professor Mendes no asilo, ele suspeitava de algo, não é? Dona Teresa sorriu. "Alberto Mendes foi meu professor de literatura na universidade há muitos anos. Foi ele quem me incentivou a escrever, quem viu potencial em meus primeiros contos. Quando o encontrei no asilo, foi como um sinal do destino. Ele reconheceu meu estilo imediatamente, embora não tenha dito nada diretamente." Marcelo passou a mão pelos cabelos, atordoado. Todo esse tempo, vivendo com uma estranha, uma completa desconhecida. Dona Teresa aproximou-se e tomou as mãos do filho entre as suas. "Não, Marcelo, sempre fui sua mãe, com todas as minhas forças e todo o meu coração. Só que também era algo mais, algo que não podia compartilhar com você naquela época." Nesse momento, o telefone de Marcelo começou a tocar insistentemente. Era o comprador da casa, ansioso para saber se havia conseguido a assinatura. Marcelo olhou para o telefone, depois para sua mãe e finalmente para o cômodo cheio de livros que representavam uma vida secreta de criatividade e perseverança. Com um gesto decidido, desligou o telefone. "Sinto muito, mãe", disse com voz embargada. "Sinto muito mesmo." As lágrimas que havia contido começaram a fluir livremente. Dona Teresa o abraçou como quando era menino e caía no quintal. "Está tudo bem, filho? Todos cometemos erros. O importante é que estamos aqui agora, com a oportunidade de começar de novo." Durante as horas seguintes, mãe e filho conversaram como não faziam há anos. Dona Teresa mostrou a Marcelo seus manuscritos, as cartas de admiradores que guardava cuidadosamente, os prêmios literários que havia recebido e que mantinha escondidos em um compartimento secreto do armário. Contou-lhe sobre o processo criativo de suas obras mais famosas, sobre os personagens inspirados em pessoas reais, até mesmo sobre como muitas das aventuras da infância dele haviam encontrado seu caminho até as páginas de seus livros. "Lembra quando você se perdeu no parque aos 6 anos?" perguntou Dona Teresa. Marcelo assentiu. "Você me encontrou atrás da grande figueira chorando." Sua mãe sorriu. Essa experiência se transformou em O Menino e a Árvore Mágica, um dos meus contos mais populares. À medida que a tarde avançava,
Marcelo começou a reconectar fragmentos de sua vida que, sem saber, haviam sido transformados em literatura. Era como redescobrir sua própria história através dos olhos amorosos de sua mãe. "Sabe o que é mais irônico?", comentou em determinado momento. "Sempre quis ter sucesso para impressioná-la, para que se orgulhasse de mim. E todo esse tempo, você era muito mais bem-sucedida do que jamais sonhei ser." Dona Teresa negou com a cabeça. "O sucesso não se mede apenas em dinheiro ou reconhecimento, Marcelo. Mede-se na marca que deixamos nos outros, em como vivemos fiéis a nós mesmos." Quando começou a anoitecer, Marcelo tomou uma decisão. "Não venderei a casa, mãe. É sua, sempre foi. E você não voltará para aquele asilo. Ficará aqui onde pertence, onde pode continuar escrevendo suas maravilhosas histórias." Dona Teresa o olhou com emoção. "Obrigada, filho. Mas há algo mais que gostaria de pedir." Marcelo assentiu, disposto a qualquer coisa para reparar o dano causado. "Gostaria que você lesse meus livros, todos eles, que conhecesse realmente sua mãe, a mulher por trás de Mariana Luz." "Farei isso", prometeu Marcelo. "Começarei esta mesma noite." Antes de partir, Marcelo percorreu a casa com novos olhos, notando detalhes que antes havia ignorado. O cantinho junto à janela, onde sua mãe costumava sentar com um caderno, os lápis sempre apontados na gaveta da cozinha, os recortes de jornal cuidadosamente guardados que falavam dos sucessos de Mariana Luz. Sinais que sempre estiveram ali, invisíveis para quem não queria ver. "Virei amanhã", disse ao despedir-se, abraçando sua mãe com uma ternura que há anos não demonstrava. "Temos muito o que conversar." Naquela noite, em seu luxuoso apartamento de solteiro, Marcelo abriu o primeiro livro de Mariana Luz que sua mãe lhe havia dado. À medida que as páginas passavam, redescobria a voz que o havia embalado na infância, a imaginação que havia alimentado seus sonhos, o amor incondicional que o havia sustentado mesmo quando ele o dava por garantido. Na dedicatória do livro, escrita com a elegante caligrafia de sua mãe, leu: "Para meu filho Marcelo, a verdadeira história da minha vida. Com amor, sua mãe, que sempre foi e sempre será Mariana Luz." 3 meses depois, a notícia abalou o mundo literário. Mariana Luz, a misteriosa autora cujos livros haviam cativado milhões de leitores durante décadas, finalmente revelaria sua identidade em uma coletiva de imprensa. Os especuladores passaram anos tentando descobrir quem se escondia por trás desse pseudônimo. Alguns apostavam em uma escritora famosa que publicava obras mais pessoais sob outro nome. Outros acreditavam que era um coletivo de autores. E havia até quem sustentasse que era um homem utilizando um nome feminino para alcançar certo público. No dia da revelação, os meios de comunicação se aglomeravam no jardim da Casa Colonial. Um púlpito havia sido instalado junto às roseiras em flor. Marcelo, vestido com um terno sóbrio, esperava nervoso junto à porta. Dentro, Dona Teresa se preparava para o momento que mudaria sua vida para sempre. "Está pronta?", perguntou Marcelo quando sua mãe apareceu, elegante em um vestido azul celeste que realçava a vitalidade de seus olhos. Dona Teresa respirou fundo e assentiu. Depois de tantos anos nas sombras, é hora de caminhar sob o sol. Marcelo ofereceu-lhe o braço e juntos saíram para o jardim, onde foram recebidos por uma explosão de flashes e exclamações de surpresa. "Senhoras e senhores", começou Marcelo, dirigindo-se aos jornalistas, "é uma honra para mim apresentar a verdadeira Mariana Luz, minha mãe, Teresa Silveira." O anúncio provocou um burburinho generalizado entre os presentes. Dona Teresa aproximou-se do microfone com serenidade. "Durante mais de 40 anos", começou, "vivi uma vida dupla. Para o mundo eu era uma simples dona de casa, mãe e viúva. Mas em segredo era Mariana Luz, criadora de mundos e personagens que, pelo que me dizem, tocaram corações em todo o mundo." Sua voz, clara e firme, cativou imediatamente a plateia. Durante a hora seguinte, Dona Teresa respondeu perguntas sobre sua vida secreta, suas inspirações e seus processos criativos. Explicou como havia mantido sua identidade oculta por tanto tempo e por que decidira revelá-la agora.
A verdade sempre encontra seu caminho para a luz, disse, em determinado momento, olhando significativamente para seu filho. Ao final da coletiva, uma jornalista perguntou: como a senhora se sente ao deixar de ser um mistério depois de tantos anos? Dona Teresa sorriu com serenidade, como se finalmente pudesse respirar plenamente. O segredo era uma gaiola dourada que eu mesma construí. Agora posso ser completamente eu mesma, sem divisões nem máscaras. Enquanto os jornalistas se dispersavam, prometendo artigos que revolucionariam o mundo literário, Marcelo permaneceu ao lado de sua mãe, segurando sua mão com um orgulho que nunca antes sentira. Nesses 3 meses, seu relacionamento havia experimentado uma transformação profunda. Marcelo abandonara seus planos de adquirir o apartamento de luxo e o carro esportivo. Em vez disso, começara a colaborar com sua mãe na adaptação cinematográfica de suas obras, descobrindo no processo uma paixão pela produção literária que desconhecia ter. Sabe o que é mais surpreendente em tudo isso? Comentou com sua mãe enquanto entravam novamente na casa. Que durante anos busquei o sucesso em lugares errados, quando o verdadeiro legado estava bem aqui, debaixo deste teto. Dona Teresa apertou sua mão com carinho. Nunca é tarde para descobrir nosso verdadeiro caminho, filho. Nas semanas seguintes, a Casa Colonial tornou-se ponto de peregrinação para admiradores de Mariana Luz do mundo inteiro. Marcelo, com a aprovação de sua mãe, organizou visitas guiadas limitadas ao escritório, onde nasceram tantas histórias amadas. Um cômodo que antes permanecia trancado transformou-se em um espaço vivo, onde os visitantes podiam sentir a magia da criação literária. A produtora de cinema cumpriu sua promessa, e logo a casa encheu-se do movimento de uma equipe de filmagem. Ver ganhar em vida os personagens que conhecera através dos livros de sua mãe foi para Marcelo uma experiência quase mística. É como se toda minha infância ganhasse vida diante dos meus olhos, confessou a Dona Teresa depois de presenciar a filmagem de uma cena particularmente emocionante. 6 meses após a revelação, foi publicada Por Trás do Pseudônimo, a autobiografia de Teresa Silveira. Nela, Dona Teresa narrava com honestidade sua vida dividida entre o dever e a paixão, as dificuldades de ser mulher em uma época e sociedade que limitavam suas aspirações, e seu amor incondicional por seu filho, apesar dos erros e desencontros. O livro incluía um epílogo escrito por Marcelo, intitulado O Filho que Não Soube Ver. Nele, com uma vulnerabilidade que surpreendeu todos que o conheciam, relatava sua cegueira diante do tesouro que tinha à sua frente, sua obsessão por bens materiais que quase lhe custou o mais valioso que possuía, o relacionamento com sua mãe. Às vezes, o que mais buscamos na vida já temos, escreveu, mas estamos tão ocupados olhando para fora que não vemos os milagres que acontecem dentro do nosso próprio lar. A autobiografia rapidamente se tornou um fenômeno editorial, não apenas por revelar a vida de uma autora admirada, mas pela reflexão profunda sobre relações familiares, sacrifícios silenciosos e segundas chances que oferecia. Milhares de leitores escreveram, compartilhando, como a história de Teresa e Marcelo os havia feito reconsiderar seus próprios relacionamentos com seus pais ou filhos. 1 ano depois do dia em que Marcelo tentara conseguir a assinatura de sua mãe para vender a casa, ele organizou uma festa surpresa para celebrar o aniversário de Dona Teresa. Convidou escritores, editores e admiradores que haviam feito parte da vida secreta de Mariana Luz. Também os residentes e funcionários do asilo Recanto da Paz, onde sua mãe continuava indo semanalmente, não como residente, mas como voluntária, para contar histórias e ensinar escrita criativa aos idosos. Durante a celebração, Marcelo pediu a atenção dos convidados e ergueu sua taça. Quero brindar à minha mãe, que me ensinou a lição mais importante da minha vida, que nunca é tarde para redescobrir quem realmente somos e para reparar o que quebramos. Olhou para Dona Teresa com olhos brilhantes de emoção. Há 1 ano, quase cometi o maior erro da minha vida por ganância e cegueira. Hoje celebro não apenas seu aniversário, mas também meu renascimento como pessoa.
Dona Teresa, visivelmente emocionada, abraçou seu filho enquanto os convidados aplaudiam. Todos merecemos segundas chances, murmurou em seu ouvido. O importante é aproveitá-las quando chegam. Em um canto do jardim, sob uma árvore centenária que havia sido testemunha de gerações da família, Marcelo instalara uma pequena placa comemorativa. Aqui, uma mãe ensinou a seu filho que os verdadeiros tesouros não se compram nem se vendem. Encontram-se nas histórias que compartilhamos e no amor que nos damos a cada dia. Esta história nos lembra que muitas vezes os idosos que descartamos como pessoas idosas sem relevância guardam em seu interior mundos inteiros de sabedoria, talento e experiências que nunca nos demos ao trabalho de descobrir. Fala-nos também de como a obsessão pelo material pode nos cegar diante dos verdadeiros tesouros que já possuímos. Você conhece alguém como Dona Teresa? Uma pessoa idosa cuja vida completa talvez você desconheça? Tire um momento para se conectar, para perguntar, para realmente ouvir. Pode descobrir universos insuspeitados em pessoas que acreditava conhecer por completo. Se esta história tocou seu coração, deixe um comentário compartilhando suas reflexões ou experiências semelhantes. Curta este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre o valor de nossos idosos e compartilhe com aqueles que podem precisar deste lembrete. Lembre-se que cada interação nos ajuda a continuar criando conteúdo que inspira e gera conversas importantes. Sua participação faz toda a diferença. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais histórias que farão você refletir sobre os verdadeiros valores da vida. Porque as melhores lições às vezes vêm de onde menos esperamos, como descobriu Marcelo nesta história, que nos lembra que nunca é tarde para corrigir nossos erros e reconectar com o que realmente importa.